Vou chamar para participar aqui conosco, com muita alegria também, presencialmente, nos ajuda muito a Fernanda Manzano, economista. Obrigado pela gentileza, a participação e por ter vindo aqui depois do feriado. Fernanda, muito obrigado, bom dia para você. Bom dia, Francisco. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com você e com todos os telespectadores. Pois é, Fernanda, eu queria começar falando. Na segunda-feira, meio de feriado, tivemos uma liquidez menor aqui na Bolsa, a Bolsa subiu um pouquinho depois de 3 quedas, quarta, quinta e sexta-feira, já falamos aqui, e da retirada de fluxo de capital estrangeiro também da B3, nesses 3 dias aí, inclusive na sexta-feira aí com fluxo de mais de 2 bi de saída. O que eu queria comentar contigo e que você trouxesse para nós também a sua leitura como economista, mais ampla, evidente, pesquisa Focus da segunda-feira, que trouxe uma alta aí do IPCA para 4,80 e para a taxa básica de juros, a Selic, para 13% aí, ela que vinha brigando entre 12,25 e 12,5, deu essa acelerada aí para os 13%. Observando que aqui, vejam só, o janeiro 27, que é o primeiro vencimento do final do ano, agora virada do ano que vem, o mais curto, 13,98, ali encostado nos 14%. Temos um gap aí de cerca de 1%, Fernanda. Francisco, o que a gente observa aqui, as expectativas do mercado já trazem os efeitos geopolíticos quando a gente olha na inflação, especialmente para o grupo de energia. Então, o grupo de energia, ele entra os combustíveis. E sem dúvida, apesar dessa toda volatilidade que a gente vê, um dia a gente vê o preço do petróleo acima de $100 o barril, no outro dia abaixo de $90, ali perto dos $90, já voltou novamente, mas isso gera impactos sim na inflação. Então o mercado já antecipa aí as expectativas aumentando para 4,80, já tem muitas casas, muitos bancos falando que pode fechar 2026 a 5%, ou seja, está muito fora quando a gente olha para o limite da meta de inflação determinado pelo Conselho Monetário Nacional, que hoje a meta é de 3%, mas pode chegar a 4,5%, então realmente está totalmente fora 2026 e também aumentaram as expectativas para 2027 da inflação. Por que isso é importante? Porque o Banco Central hoje ele olha para 2027. E se 2027 tem aumentado, tem ficado fora aí do limite da meta, então o Banco Central vai conduzir a sua condução da política monetária de decisão de juros com mais cautela. Então, sem dúvida, o mercado já começa aí a incorporar aí esse aumento de inflação aqui no Brasil. E por que isso é importante quando a gente olha para essa inflação de energia? Porque preços de combustíveis, eles afetam toda a cadeia, tá? Falando aí de consumo, de produção aqui no Brasil. Em torno de 2, 3 meses, quando a gente tem um aumento, isso aí a gente já começa a perceber em toda a cadeia. Tem um estudo da Secretaria de Política Econômica do governo federal que mostra que esse impacto pode ser aí um repasse de 20 a 30% no preço, tá, de toda essa cadeia. Então, sem dúvida, o mercado sabe que isso pode afetar. Mas nós temos aí um lado positivo. E esse lado positivo é a apreciação do real, ou seja, o câmbio aqui real-dólar mais forte. Então, isso ameniza, sem dúvida, esse impacto na inflação brasileira. Perfeito. E só para atualizá-la em relação aí a essa movimentação do câmbio, como você disse, o dólar vem operando aí nos seus níveis mais baixos dos últimos 2 anos. Ele fechou a R$ 4,9742, ou seja, bem abaixo dos R$ 5,00. Ali ele brigou na faixa de 5, 5,10, criou um suporte ali, entre aspas, na faixa dos R$ 5,00. Esse suporte foi furado e ele operou aí a 4,97%, ou perdão, 4,97, R$ 4,9742, caiu 0,18% aí na última segunda-feira, o que traz os seguintes movimentos: 3,95% de queda ao longo do mês agora de abril e 9,38% de queda ao longo do ano. Então, como você disse, o impacto nesse sentido do câmbio, ou seja, o impacto cambial, pelo menos para o importador, aquele que também trabalha aí com a importação não só dos preços do petróleo, de outras commodities, nós falamos agora há pouco aqui dos fertilizantes, enfim, matérias-primas, você tem uma queda de quase 10% do câmbio esse ano, 9,38, 3,95, quase 4% só esse mês, com o dólar então a R$ 4,97 aí no fechamento da última segunda-feira, lembrando seus menores preços dos últimos
2 anos, Fernanda. Então, realmente é um impacto bastante considerável. Exatamente, Chico. E a gente observa ainda que existe um fluxo aqui para o Brasil. Então, eu vi uma reportagem ali, a análise do Goldman Sachs também, eles colocam ainda que pode ter ainda mais apreciação do real frente ao dólar. E quando a gente pega na economia, a gente chama ali a paridade do poder de compra, a gente sabe que o câmbio de equilíbrio hoje, ele está em torno de 4,75. Então, Exatamente, pode isso é ter uma coisa que ainda. eu também acompanhei. Parabéns pela colocação, Fernanda. Também li essa reportagem, foi realmente uma ilustração disponibilizada aí ao longo deste final de semana em 4,75. Exatamente. Então tem espaço ainda desse câmbio ainda apreciar. É claro que a gente não pode tirar aí que o Brasil é um país emergente, nós temos um ano de eleição, nós temos as preocupações com as contas públicas e isso afeta diretamente e de forma muito rápida o nosso câmbio. Então pode ter aí sim alguns movimentos de uma desvalorização, mas a gente tem que ver sempre a tendência. E a tendência hoje é ainda um câmbio mais apreciado, olhando até o fim do ano. E as próprias expectativas do Focus também trazem um câmbio mais apreciado quando a gente compara as expectativas da semana anterior. Então nós temos sempre que olhar o quê? Tendência e tirar esses movimentos de curto prazo. Fernanda, aproveitando que você disse aqui da queda do câmbio, essa desvalorização do dólar em relação ao real, o seu impacto na nossa economia, nas commodities, fertilizantes, petróleo, enfim, outras matérias-primas, e falou também do cenário interno, queria que você comentasse também 2 cenários aí que estão na pauta lá em Brasília. A Câmara deverá apresentar aí, ainda hoje, o final da escala 6x1, votação da PEC, Comissão de Constituição e Justiça, chamada CCJ. Previsão do presidente, Dr. Hugo Mota, para que seja votada ainda hoje. Portanto, aí as expectativas da votação da PEC, aí, da Comissão Constituição e Justiça, portanto, para o final da escala, essa discussão do final da escala de 6x1. E depois também sobre os minerais críticos, onde também nesta quarta-feira, na mesma casa, o marco regulatório aí dos minerais críticos também entraram na pauta da Câmara, projeto que institui a política nacional do setor previsto aí para votação. Então, minerais críticos, escala 6x1. Chico, começando pela escala 6x1, a gente tem que falar dos impactos econômicos, tá, desse projeto. Então, olhando para curto prazo, a gente pode ter impactos falando de PIB e até impactos negativos. Por quê? Porque vem o projeto, o fim da escala 6x1, mas ele não acompanha de forma linear o aumento de produtividade desse trabalhador. Então, quando a gente tem uma diminuição aí do trabalho, mas que se mantém o salário, isso pode gerar, sim, impactos diretamente no PIB. Já tem estudos já que trazem aí impactos negativos no PIB, falando sim de curto prazo, tá? Pelo menos aí 1 ano até 2 anos, tá? Até que haja aí um aumento dessa produtividade e aí sim a gente veja os impactos positivos. Então, impactos são 2, quando a gente olha para curto prazo, uma diminuição do PIB, impacto negativo no PIB, e também pode até aumentar o desemprego no Brasil, falando aí de curto prazo, até que empresas consigam se organizar. E claro, a gente tem medidas que podem amenizar isso, como a qualificação do trabalhador para aumentar essa produtividade. Então, sem dúvida, não é um impacto positivo de curto prazo, tá? Ele é negativo, mas espera-se sim, se tiver aí outras medidas, como a qualificação do trabalhador, que aumente a produtividade e esse projeto realmente aí tem impactos positivos no PIB. E aqui olhando então sobre a questão das terras raras, foi notícia agora nesses últimos dias, e esse é um tema importante quando a gente fala de história do Brasil, quando a gente fala de industrialização do Brasil. Então nós tivemos aí sobre a questão das terras raras aqui no Brasil, sobre a venda, né, aí de uma parte para uma empresa americana. Só que o que tem um ponto aqui que ele é bem importante, que o Brasil ele tem a sua agenda de industrialização, ou seja, de conseguir produzir e exportar já o produto final, o produto com
que tem uma agregação aí de tecnologia. Mas o que a gente ainda vê é que a gente deve continuar, sim, exportando aí commodities, né? Então, isso é um tema que ainda no Brasil é discutido. A gente pode ter um impacto, sim, positivo, falando de exportação de commodities, mas a agenda de industrialização, da gente conseguir agregar valor para esses produtos que advêm das terras raras, hoje são 17 componentes, né, que eles Exatamente. colocam, e o Brasil hoje ele é o segundo maior produtor, tá, desses componentes no mundo, atrás somente da China. Então a gente está olhando aqui até uma questão geopolítica, de soberania nacional, mas o que eu trago aqui, até a minha crítica, é que o Brasil ainda precisa avançar na industrialização e não somente ficar aí na exportação de commodities, que é ainda o que a gente observa aqui. Mas, sem dúvida, é um tema super importante. Eu acredito que hoje, olhando para terras raras, é o mesmo tema quando a gente olha quando ali do petróleo, toda a questão energética. Hoje a gente está aí numa transição digital, a transação digital. Então, sem dúvida, aí o Brasil ele está nos holofortes aí das grandes economias. Então, deixa eu só esclarecer e ajudá-la, e a todos aqueles que participam aqui do Premarte, as terras raras são 17 minerais usados em tecnologias modernas, como carros elétricos, turbinas eólicas, celulares e aviões de guerra. Elas não são exatamente raras, mas difíceis e caras de serem processadas. A China tem importante papel nesse segmento, domina quase todo o refino mundial, cerca de 80%. Isso significa que mesmo que os outros países também tenham minério, a China controla a maior parte aí da cadeia, portanto, o processamento. Por que é tão difícil produzir aqui no Ocidente? O processo é caro, demorado e também poluente. Os resíduos podem conter materiais radioativos, exigindo cuidados ambientais muito caros. E pode levar, Fernanda, de 7 a 10 anos para abrir uma nova mina e montar aí uma refinaria. Por isso, muitos países acabaram desistindo e a China continua aí preponderando em ser, ou seja, como líder aí do mercado. Importante que você tenha colocado isso e para que vocês também acompanhem a importância aí dessa votação hoje em Brasília. E aqui no Brasil, sem dúvida, vai começar aí a expandir sobre a regulação do meio ambiente, porque a gente sabe que se isso não for bem regulado, pode trazer, sim, consequências bastante negativas para a economia. Perfeito, Fernanda. E para terminar a sua participação, sempre muito boa, sempre muito oportuna aqui, queria que você desse só uma palhinha aí, e nós falamos bastante aqui da guerra, do conflito, Donald Trump acabou aí postergando, pelo menos por enquanto, aí, a extensão indefinida da trégua aí com o Irão, cessar-fogo, e toda essa movimentação. Hoje as bolsas americanas já estão subindo, pré-mercados futuros, Globex eletrônico lá da CME, Europa está 0-0, mas ainda tem muita coisa aí, muitas narrativas contraditórias aí que se contradizem em relação a essa situação. Chico, que a gente vê que ainda está longe de uma negociação, de um fim sobre a questão geopolítica, sobre a guerra. E isso afeta, sim, aí os bancos centrais, que hoje, para a sua decisão, eles estão esperando os dados saírem. Cada dado, eles tomam, então, uma decisão. Então, é um mercado bastante incerto e isso acaba afetando a economia como um todo, acaba afetando aí nas expectativas quando a gente olha para juros, principalmente falando aí de Estados Unidos, a maior economia mundial. Um dos diretores do Banco Central americano já falou que ele não vai dar nenhuma previsão do que realmente ele espera falando de juros, ainda que o mercado acredita que não haja cortes esse ano, mas tudo pode mudar, porque hoje bancos centrais, principalmente Banco Central americano, espera cada dado para decidir. Então, isso acaba afetando inflação, acaba afetando taxa de juros, principalmente aquela de longo prazo, e afeta também a nossa taxa de juros e a nossa curva de juros aqui no Brasil. Então, esse efeito geopolítico, o que o investidor ele precisa ver? Que a gente ainda tem muitas incertezas e os dirigentes, sem dúvida, acabam aí tendo mais cautela com relação aí à trajetória de política econômica. E lembrando, só para encerrar sua participação, que a semana que vem nós temos reunião do FED, dia 29, daqui a uma semana, e do Banco Central do Brasil também, entre outros bancos centrais, enfim, que tem disponibilizado aí
decisões. Daqui a pouquinho, então, vou passar para vocês decisão de política monetária do Banco da Indonésia e também do Banco Central da Turquia. Fernanda, muito obrigado pela gentileza, pela participação sempre muito legal, brilhante, como sempre, avaliando, analisando para nós aqui, para todos, esses minerais raros, terras raras, falando da escala 6x1, aí as expectativas, as projeções, esses impactos que poderão ser ter trazido aí para as empresas de uma maneira em geral, caso o processo ou o projeto prossiga, e também a leitura aí sobre o juro, o mercado do Boletim Focus, enfim, toda essa atualização do nosso cenário, cenário interno, cenário local e o cenário externo também. Muito obrigado. Se você quiser deixar seu contato também, por favor, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Chico, mais uma vez pelo convite. Obrigada a todos que acompanharam aqui e também interagiram aqui junto conosco. E sobre o meu contato, pode me seguir no Instagram, Fernanda Mansano _. Muito obrigada.